Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o especial Eleições 2024. Agora nós estamos no momento de ouvir as primeiras damas. A minha convidada de hoje é Letícia Feitosa, ela é nascida em Jundiaí, ela é do bairro da Vilares, casada com o candidato a prefeito de Jundiaí, Silas Feitosa, está com ele, essa união já é de 26 anos. E é mãe de Isadora, que completou 18. Foi aluna da Escola Estadual Bispo Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, onde fez magistério, se formou em seguida em pedagogia e hoje é professora da Rede Municipal de Ensino aqui de Jundiaí há 26 anos. É na leitura de contos, fábulas e romances que Letícia encontra um dos prazeres da sua vida. Entre os escritores brasileiros, Machado de Assis e Érico Veríssimo estão entre os preferidos. Viajar com a família é outra paixão de Letícia, além de cuidar da casa dela e da família. Mulher, esposa, mãe, filha, cristã, educadora, minha convidada de hoje, Letícia Feitosa. Muito obrigada por você estar aqui conversando comigo. A gente vai conhecer um pouquinho de você. A ideia desses especiais é exatamente isso, mostrar quem são as possíveis e prováveis primeiras damas. Então eu quero agradecer desde já, Letícia, a sua vinda aqui para falar com a gente. É um prazer estar aqui, Márcia. Quero agradecer o convite. Achei muito interessante, né, essa ideia de vocês, né, de chamar as esposas, o pessoal conhecer um pouquinho mais, né? E também conhecer um pouco o candidato através do nosso olhar, né? Que eu acho que dá para as pessoas sentirem, né? Como que é a família, como que é o contexto familiar. Então, muito obrigada, viu, pelo convite. Imagina. Aliás, essa não é a sua primeira campanha junto com o Silas, né? Tem diferença? Você está sentindo, embora essa ainda praticamente nem começou, mas assim, qual é a sua expectativa e como foi aquela experiência que você vivenciou? Eu venho acompanhando, na verdade, o Silas ele já tem uma trajetória em campanhas faz muito tempo, né? Desde que a gente casou, ele participa de campanhas, já participou com vários prefeitos, né? Aqui de Jundiaí, mas em 2020 foi a primeira vez que ele se candidatou, né? E agora é a segunda vez como candidato a prefeito. Em 2022 também foi candidato a deputado. E agora o que eu estou sentindo, assim, que ele hoje está muito preparado para assumir o papel do prefeito, que, assim, é um cargo muito importante. Para você assumir esse papel, você tem que conhecer amplamente os problemas, né, e conhecer a cidade. E ele está preparado, tem estudado para isso. Nesses últimos anos, ele se dedicou a isso, a estudar esses problemas. Então, hoje eu vejo que ele está preparado e que ele, se ele assumir, ele vai fazer um bom governo pensando nos problemas e no que a gente escuta. Eu saio junto com ele, né, Isadora também, a gente sempre está visitando, fazendo as visitas nos bairros, e assim, e o que as pessoas falam, ele escuta, muito do que as pessoas falam está no nosso plano de governo, e as dificuldades, né, ele está ali atento para fazer um bom governo. Então, eu falo que hoje ele está muito preparado para assumir a prefeitura de Jundiaí. Ouvindo você falar, a gente chega à conclusão que, na verdade, as campanhas, elas envolvem toda a família, né? Tá aqui a Isadora, você que já vem aí acompanhando ele, e é isso, né? É a família seguindo adiante e mostrando a que veio. Exatamente. Eu acho que assim, se a família ela não acredita, ela não está junto, é muito difícil para o candidato e para a pessoa que está lá do outro lado, né? Acreditar também, né? Então a gente precisa acreditar, estar do lado, ajudando, né? A família tem que estar envolvida. E eu estou bastante envolvida, além de acompanhar, né? Quando eu posso, eu também cuido da parte burocrática, alguma parte de documentação, né? Então, assim, eu tenho ajudado bastante e é muito prazeroso. Eu gosto de sair com ele, de visitar os bairros, de conversar com as pessoas, né? Então, é muito gostoso essa parte, assim, da campanha. Do processo todo, né? É. Letícia, a gente sabe que a primeira-dama tem, entre outras funções, a de assumir o Fundo Social de Solidariedade, que ele se mantém graças às parcerias
com as entidades. Como é que você pensa em fazer isso? Mantendo e ampliando, fazendo de outra forma, com outro formato? Qual é a sua ideia com relação a essas entidades assistenciais? Olha, nós conversamos bastante já sobre isso, né? A gente conversa sobre tudo, né? A hora que monta o plano de governo. O Silas, ele tem uma ideia, assim, que ele quer colocar em prática, ampliar um pouco a parceria com as igrejas. O que que acontece? As igrejas, durante a semana, as igrejas dos bairros evangélicas, cristãs, né? Mesmo as católicas, elas ficam ociosas. Então, ele gostaria que fizéssemos uma parceria para que abrisse o espaço para que nós pudéssemos colocar ali cursos. Porque às vezes, assim, as pessoas, o fundo proporciona cursos para essas pessoas que necessitam, mas às vezes fica longe. E quando você está ali no bairro, assim, é mais fácil de você, né? E mesmo o pessoal da igreja conhece quem necessita de uma ajuda, então vai poder, assim, ajudar ainda mais essas pessoas, né? Então, ele quer ampliar, conversando, né, com essas igrejas, utilizando esses espaços. Ele tem uma ideia muito boa também, que se chama Cidade da Música. Ele quer proporcionar para essas crianças que não têm oportunidade, né, de fazer cursos, abrir essas igrejas também que têm instrumentos, contratar alguns professores, pode ser até dentro das igrejas mesmo, professores dali, para dar aula para essas crianças de música, porque a gente sabe que música a gente que é professor sabe que é puramente matemática. Então, quando você trabalha com música, você desenvolve o raciocínio lógico da criança. Então, isso vai ajudar também no desenvolvimento dela. Então, ele quer ampliar essa parceria com as igrejas dos bairros. Que legal, nunca tinha pensado por esse ponto de vista de que a música é uma matemática. A gente está aprendendo todo dia, né? Letícia, dessa forma que você está nos contando, a ideia que se tem é de que haverá, assim, uma descentralização. A ideia é essa mesmo? Exatamente, Tá. exatamente. Sair dali, claro, que vai ter, né, o lugar onde está hoje, eu não sei se vai continuar lá, mas teremos, né, algo central, mas nós queremos descentralizar, né, pedir para a comunidade ajudar nesse sentido, porque às vezes a gente nem sabe pessoas necessitadas, passando, né, por dificuldades, e o pessoal ali do bairro, a associação de bairro, eles conhecem. Então, a gente vai descentralizar para ajudar ainda mais quem necessita. Legal. Ainda falando sobre o Fundo Social, não é só as parcerias, mas outras frentes, outros trabalhos. Qual que é a marca que você pretende colocar como sua no FUNS? Olha, eu quero, assim, trabalhar, assim, para ajudar as pessoas que necessitam. A gente vai nos bairros e a gente vê que, assim, as pessoas, elas estão, além de estar muito carente, né? As pessoas, elas estão passando por muitas dificuldades, né? Às vezes, esses dias a gente estava lá no bairro, no residencial, Jundiaí, e ali no Novo Horizonte, né? E uma moça falando, olha, eu estou precisando, sabe, de uma ajuda na saúde. Estou há tanto tempo esperando para ser atendido por um ginecologista. Então, eu vejo que, além, assim, do trabalho social, né, a gente precisa trabalhar em outras áreas, em parceria de outras áreas, para poder ajudar, assim, o todo dessa pessoa, né? Sim. Então, assim, eu acho que a marca é o trabalho, né? Conseguir fazer com que essa pessoa se erga, né? Saia da onde ela está e ela consiga, assim, ser ajudada, né? É mais ou menos isso. Ser acolhida. Ser acolhida. É ótima, ótima palavra. Qual que é, na sua opinião, a função de uma primeira-dama? Olha, primeiro, né, está assim, acompanhando, né, o, o seu marido, né, acompanhando o prefeito, né, e segundo,
tentando enxergar os problemas, né, juntamente com ele, os problemas da cidade, para poder ajudar as pessoas, né? A gente está aqui, eu acho que o prefeito, ele precisa trabalhar para as pessoas que mais necessitam, né? A gente, assim, tem pessoas que não precisam, né, do governo. Tem pessoas que trabalham, que ganham seu dinheiro, né, que andam sozinha. Mas a gente tem que ajudar. O governo existe para ajudar as pessoas que necessitam. Por exemplo, as pessoas que hoje, assim, a reivindicação maior quando a gente sai nos bairros é a questão da habitação. Tem pessoas que estão aí 8 anos na fila, né? E 8 anos não foi construída uma casa para esse pessoal que ganha 2, 3 salários mínimos. Então, a gente precisa, o governo precisa ajudar essas pessoas. Então, o prefeito, a primeira-dama tem que estar pensando nessas pessoas, das pessoas que mais necessitam. Eu ia te perguntar exatamente isso. Qual é, na sua opinião, a grande carência da população? Já que, né, você está acompanhando o Silas, é a habitação? É a habitação. A habitação, assim, você vai quase 100% nos bairros, né, de periferia, porque o que eles falam? O aluguel está muito caro. Aqui em Jundiaí, o custo de vida é caro, né? A gente sabe disso, né? Demais. Custo de vida, o mercado. Às vezes você vai no mercado na cidade vizinha, 30% mais barato. E assim, o aluguel, eles falam muito sobre isso. O aluguel é muito caro. E a gente está na fila, nós estamos ali na fila esperando, faz 8 anos e não tem. Então, eles pedem muito isso. Então, assim, o Silas, ele colocou no plano de governo, ele vai fazer de tudo, vai conversar com todo mundo que precisa para construir essas casas que as pessoas necessitam. Manter a integridade, né, dessa pessoa. Exatamente. Sem trabalho e sem moradia, fica complicado, né? Muitas pessoas, eu encontrei com ele outro dia, estava no supermercado e a moça veio conversar com a gente, uma mocinha, e ela falou, olha, eu sou jundiaiense, mas eu tive que sair daqui, tive que morar numa cidade vizinha porque eu não conseguia mais pagar o aluguel. Ela falou, é triste, porque assim, eu gosto de Jundiaí, né? A cidade onde eu nasci. Então, assim, eu gostaria muito de voltar para cá, mas eu não tenho possibilidade, o aluguel é muito caro aqui. Então, por favor, construa, né, as casas para a gente. Então, ele está se comprometendo a fazer esse trabalho, né? Porque o governo precisa trabalhar pelas pessoas que mais necessitam, né? Sim, com certeza. Nós falamos sobre o Fundo Social, falamos sobre as entidades, sobre essa proposta de descentralizar e parcerias com a iniciativa privada. Olha, Até porque, desculpa interromper, até porque nós temos um parque industrial gigante, né? Você pensa em captar ali, nesse setor da economia? Olha, o Silas, ele assim, ele sempre fala nas entrevistas sobre essa questão. Ele quer fazer muita parceria, né, com a iniciativa privada, né, porque eles têm essa possibilidade de ajudar, né? Então, assim, a gente precisa disso também, né? Então, ele é muito tranquilo na questão de ir lá, de conversar, né? Dá para fazer essa iniciativa, a questão da saúde mesmo. Essas pessoas que não são atendidas, ele já colocou no plano lá de governo, ele já tinha desde 2020, mas agora ele colocou melhor ali no plano. Ele fazer uma parceria com eles. Então, por exemplo, se a pessoa não for atendida, né, no plano, não tem ginecologista suficiente para atender aquela demanda. Então, nós vamos conversar com algumas clínicas, e aí, essas pessoas serão atendidas nessas clínicas particulares e a prefeitura vai pagar essas clínicas, fazer essa parceria. Claro, né, que a prefeitura conversando, né, vai ter um acordo lá dos valores, né, vai fazer essa parceria, mas isso dá, porque às vezes, o que acontece? A gente vê e conversa com o pessoal que tem clínicas, tem alguns uns momentos que são ociosos, por exemplo, o momento da noite, né, às vezes fica parado lá, né, dá para fazer um ultrassom. Tem gente que fica 6 meses. Sim. E aí, eu conheço uma pessoa que precisava, por exemplo, ela estava me contando, fazer uma cirurgia simples no joelho. Ela falou, estou 2 anos esperando, só que agora não é mais simples, porque se agravou. Então, e aí vai ter que fazer todo o exame que fez de novo, faz a ressonância, faz isso. Então, se você tem essa parceria, né,
com a iniciativa privada, não foi atendido aqui, não vai dar para ser atendido. Então, nós vamos mandar para a iniciativa privada, né, para essas clínicas, e vai fazer, e a prefeitura vai pagar, porque as pessoas precisam ser atendidas, né? Saúde não se brinca, né? Não se brinca. Então, ele pensa muito em fazer parcerias, muitas parcerias com a iniciativa privada. Letícia, tem uma causa que você pretende defender, assim, porque é aquela que toca seu coração? Olha, eu, assim, como eu estou na educação, Sim. né? Então, assim, a questão da educação é bem amplo, né? E, assim, algo que a gente colocou no programa de governo que eu falei, Silas, a gente tem que trabalhar para que isso se resolva, é a questão da inclusão. Então, hoje em dia, nós montamos lá no plano de governo várias frentes para trabalhar com a inclusão. A inclusão hoje em dia, né, você sabe, aumentou demais, né, dentro das escolas, né? E os professores, eles estão, assim, por conta disso, sobrecarregados, né? A gente sabe de muitos professores que estão aí doentes, estão precisando de tratamentos mesmo, porque, assim, é muita responsabilidade. Então, além do seu trabalho, né, que você está acostumado, entraram essas crianças que você também tem que fazer um trabalho com elas, né? Porque o professor, ele pensa assim, a criança entrou na minha sala de aula, ele tem que sair diferente do que entrou. Então, quando você inclui uma criança, não é só deixar ela interagir com a outra criança, isso é o principal, é a primeira coisa. Mas você tem que pensar no desenvolvimento delas. E às vezes essa criança, ela não aprende, às vezes não, ela não aprende do jeito das outras crianças. E para o professor dar conta disso tudo, ele precisa de um auxiliar. Sim. E muitas vezes a gente não tem esse auxiliar, né? Às vezes a gente tem um estagiário para se dividir por 3, 4, 5 crianças. E aí nós pensamos em alguns planos para ajudar o professor e a criança. Então, um dos planos que ele pensou, a gente vai lutar para isso, é que tenha um espaço, ele vai ficar dentro da escola, mas que além da sala de aula, ele tenha um espaço que ele possa ir nesse espaço, tenha um professor lá que esteja preparado, vai fazer o planejamento junto com outro professor da sala, um professor auxiliar, que vai, assim, se debruçar pelo menos meia hora, 40 minutos, só para aquele aluno, para que ele se desenvolva. Porque às vezes a criança fica lá um ano, ela não fica na sala de aula, o estagiário tem que sair, porque às vezes a criança não consegue, né, ficar na sala de aula, e aí o professor fica angustiado, porque você não consegue fazer o trabalho que você gostaria. Então, com esse programa aqui, nós já conversamos com muitos coordenadores, diretores, foram aplicados em escolas que tinham professores que estavam restritos, e eles faziam esse papel. Eles pegavam essas crianças em alguns momentos, tiravam, levavam para essa sala toda equipada, né? E ele sabia o que ele ia fazer ali com o aluno naquele momento mais calmo, porque, eu não sei, a sala de aula tem muito barulho, né? As crianças começam a falar, né? É natural, Fala tudo né? junto. E tem criança que tem a dificuldade de aprender assim naquele barulho. Ela precisa do momento. E principalmente esses casos mais severos, né? De criança que às vezes não fala, né? Então, ela precisa sair um pouquinho ali da sala de aula. Então, um dos nossos planos é esse. E também, um outro plano ligado à inclusão é a questão da PAI. A PAI não está dando conta. Então, abrir um espaço lá na Argos, que tem espaço, contratar neuro, psicólogo, psicopedagogo, para poder avaliar as crianças que não estão conseguindo chegar até a PAI para ser avaliada, para que esse laudo saia rapidamente, para que essa criança comece a fazer, né, as terapias, porque além da escola, né, as crianças elas fazem no horário contrário terapias praticamente todos os dias, né? Sim. Depende do nível que ela se encontra, né? Então ela tem que fazer todos os dias. E quando você tem um laudo na mão é mais fácil, né? Para você começar rapidamente. Então, assim, isso, assim, como eu tô na educação, eu falei para ele, isso a gente tem que fazer, né? Você tem que fazer. E ele tá muito sensível a esse tema, né? Porque as mães, vários bairros, as mães falando sobre isso.
Olha, eu não fui chamado ainda, o meu filho não fez avaliação. A gente sabe que ele tem alguma coisa, mas a gente não sabe o que é. Então, é angustiante, né, para a mãe Imagino. não saber, professor também ficar ali esperando, né? Então, a gente vai lutar para que essa questão da inclusão seja melhor trabalhada. Você falou de várias coisas, mas essa questão ainda traz um outro problema que é a saúde dos educadores, né? Tem afetado e muito, Muito. com afastamentos, inclusive. Exatamente. Tem muitas professoras, conversei com algumas professoras, elas estão assim, no limite, né? Porque é por conta disso mesmo. Você quer fazer um trabalho e às vezes você não consegue, então começa a ficar angustiante, né? E elas estão com esses problemas, então elas têm que se afastar, né? E tem que fazer um tratamento para voltar para a sala de aula, né? Porque o professor tem que estar bem para poder Sim. trabalhar com as crianças, né? Você tem que estar ali tranquilo, leve, porque você está trabalhando com os seres humanos, né? Se você não estiver bem, o seu trabalho não flui. Então, assim, essa questão dessas professoras nós precisamos rever isso, né? Algumas até reclamam, às vezes eu não consigo, né, fazer um trabalho bom e elas estão ali tentando, mas o afastamento e o tratamento é essencial para essas pessoas, para elas conseguirem voltar, né? Não adianta colocar elas de volta ali enquanto elas não melhorarem, porque às vezes acontece isso. Algumas falam, não, mas eles falam, não, você tá bem, você volta. Ela fala, não, eu sei que eu não tô bem. E se a gente não tiver bem, trabalhar com crianças, a gente sabe que não vai dar muito certo, né? Sim. Então, é importante, né, o trabalho e o tratamento com essas professoras. Sem contar a responsabilidade que vocês têm, né? Sem Exatamente. nenhum problema já há essa responsabilidade. Imagine você tendo algum problema de saúde e precisando estar ali trabalhando. É complicado, É né? complicado. Elas precisam, né, fazer esse tratamento e depois voltar tranquilamente, né, para a sala de aula. Você falou inúmeras vezes sobre o plano que o Silas elaborou e montou. Você participou dessa elaboração? Porque a sensação que dá é que você está bem inteirada, né? Claro que é normal estar, mas você está um pouco além. Participou dessa elaboração? Olha, em algumas partes eu participei, né? Ele procurou chamar as pessoas especialistas da área, né? A questão da mobilidade urbana, eh, conversou lá com seu Ibis, né? O Ibis está nos apoiando, né? O prefeito, o Ex-prefeito. ex-prefeito Ibis É. está nos apoiando, conversou também com o vice, né? Com o Negri. Então, essa parte eles montaram. A parte da educação, eu ajudei um pouquinho, né? Junto com algumas professoras, coordenadoras, né? Fizemos algumas reuniões. Então, essa parte da educação eu tô mais inteirada, né? Uhum. E, assim, algumas coisas a gente sabe porque a gente tá ali estudando junto, né? A questão da habitação, da saúde, né? Então, eu sei um pouquinho do plano, mas ele procurou chamar pessoas especialistas, né? Para que o ajudassem bem, para saber, né? De como proceder, do que fazer, né? Em cada área, né? Muito técnico, né? Exatamente. Cada área tem a sua particularidade, né? Então Exatamente. precisa ser trabalhado. Qual que é o legado que você gostaria de deixar, tendo em vista essa questão de ajudar ao próximo, né? Que você falou muito aqui também. Que legado você deixaria para as próximas e para quem será ajudado ou participar de todo o trabalho junto com você? Eu acho que, assim, o legado, eu quero mostrar para as meninas que vão trabalhar, né, conosco, o pessoal que vai trabalhar e quem vier depois, né, que a gente precisa pensar nas pessoas que mais necessitam, né? A gente tem que olhar a cidade como um todo e a gente tem que pensar nessas pessoas que mais necessitam. É isso que eu quero que as pessoas pensem. A hora que a gente entrar lá, que elas precisam? Quem mais necessita do governo? O que a gente pode fazer por elas? Né? Essas crianças, o que elas necessitam, né? Então, esse eu acho que é o legado, pensar assim no próximo, né? Mas nas pessoas que mais necessitam. Isso que eu acho importante. Tem se falado muito sobre a possível criação de uma secretaria da mulher.
Você, enquanto mulher, não como possível primeira-dama, como mulher, você acha que é importante a criação dessa secretaria? Olha, assim, como mulher, eu vejo que quando o candidato ele faz o plano de governo, ele pensa no todo, em todas as pessoas, né. Então, assim, às vezes eu escuto: "Ah, vamos criar coordenadoria para isso, vamos, colocar, coordenadoria para aquilo". Então, às vezes, vai, fatiando muito e, às vezes, a gente não pensa no todo. Então eu penso que, se a gente fizer um trabalho por todos, não precisa especificamente de uma coordenadoria para mulher, né. Então eu penso assim, mas, né, a gente, a hora que entrar lá dentro, vai ver as necessidades, né, de todo do que as pessoas necessitam, e aí ele vai pensar melhor. Mas assim, quando a gente começa a pensar muito, né, em, pessoas, Segmentar, né? segmentar muito, parece que a gente não está pensando no todo, e a gente tem que pensar no todo. Claro, com certeza. Essa pergunta que eu vou te fazer, eu tenho feito e vou fazer para todas. E gostaria que você respondesse como eleitora, como jundiaense. Por que o Silas Feitosa é a melhor pessoa para se tornar prefeito de Jundiaí? Olha, o Silas, como eu já disse, ele está preparado para isso. Ele tem estudado, ele tem se debruçado nos últimos anos a estudar os problemas da cidade, né? Então, eu vejo que ele está preparado, ele conhece, ele sabe o que ele vai fazer e como ele vai fazer. Então, como eleitora e analisando todo o plano, tudo que eu escuto dele, né, e do plano de governo, ele é o melhor candidato, é o mais preparado, né, e ele vai pensar nas pessoas que mais necessitam, né, do governo. Como eu já disse, algumas pessoas elas não necessitam, né, caminham sozinhas, né, Sim. mas assim, o plano dele de governo, ele está pensando nas pessoas que mais necessitam. Então, olhando para tudo que ele vai fazer, eu vejo que ele está preparado e ele é o melhor candidato, até agora. Como é que tem sido a sua rotina? Afinal de contas, como eu encerrei aqui na apresentação, você tem várias funções, né? Como toda mulher. Só que você agora assumiu mais uma. Como é que tem sido a sua rotina? Olha, ela tem sido, assim, bem agitada, né, porque Uhum. eu tô trabalhando, né, eu trabalho aqui, né, na escola, né, e no tempo, né, que me sobra, eu ajudo na campanha, né. Falei na parte burocrática, na parte de papelada, né, acompanho alguns eventos, então a nossa vida está bem corrida, né. Mas assim, a gente já sabe que são alguns meses, né, dessa correria, e eu gosto de trabalhar, bastante, eu não tenho problema com relação a isso. Eu acordo cedo, durmo tarde, né, eu gosto de acompanhar tudo, todo o processo, né. Então, assim, tá bem corrida, mas, assim, é algo gostoso, é algo que a gente gosta de fazer, sabe, de participar. Então, assim, não tá sendo nenhum problema. Tá tirando de letra, que nem Sim, não tem diz. problema. Letícia, eu quero muito agradecer, adorei a sua participação. É legal, gostoso você perceber que existem primeiras damas de fato preparadas para se tornarem primeiras damas, né? Porque é uma peça fundamental do governo e, consequentemente, para o andamento da cidade. E adorei o bate-papo. Eu acho que as pessoas aí você conseguiu conhecer um pouquinho mais da Letícia e esse é o propósito aqui. Então eu quero agradecer muito, porque entre todas as suas funções você ainda arrumou um tempo para estar aqui comigo, então eu só posso agradecer. Eu que agradeço, gostei muito de te conhecer, né, pessoalmente, de participar aqui do programa. Foi muito bom, conversar um pouquinho, né, mostrar um pouquinho, do que a gente faz, né, de como somos nós, né, como família. Então eu gostei muito de participar, te agradeço muito vocês pelo convite. Imagina. Estamos fazendo um pouquinho assim do papel que é a eleição e a democracia. Bom, é isso. Falamos com a Letícia Feitosa, possível primeira-dama se o Silas for eleito.
Seguimos aqui, nessa maratona de sabatinas com as primeiras damas. Eu espero você no próximo. Beijo, tchau.